Boa tarde, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. É um prazer estar nessa tarde conversando com você. E quero que você possa refletir comigo a palavra de Deus, que está registrada em 1 Reis, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 30. Diz assim a palavra do Senhor. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filho de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu Baal, e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Bem, todos nós que estudamos a palavra de Deus, conhecemos essa passagem que acabamos de ler. Ela fala sobre o rei Acabe. Ele reinou sobre Israel, sobre o reino do norte. Na sua época, o reino estava dividido. Existia o reino do sul, formado por Judá e Benjamim, e o reino do norte, formado por 10 tribos de Israel. E Acabe reinava sobre essas 10 tribos. Diz o texto que ele seguiu os pecados de Jeroboão, ou seja, ele foi um rei idólatra. Ele seguiu a idolatria daquele reino que o antecedeu. E ainda agravou seus pecados, casando-se com Jezabel, filha de Etibaal. A palavra Etibaal significa com Baal, ou seja, o sogro de Acabe era um sacerdote adorador de Baal. E Jezabel, por sua vez, foi criada também dentro desse costume pagão, dentro dessa idolatria. E nós sabemos a influência que uma mulher exerce na vida do homem. E Jezabel influenciou Acabe de forma negativa, ao ponto de Acabe levantar uma casa para Baal em Samaria. Se no Reino do Sul nós tínhamos o templo do Senhor levantado por Salomão, agora no Reino do Norte, em Samaria, capital do reino, tinha uma casa de Baal. Se no Reino do Sul estava a Arca da Aliança, agora no Reino do Norte, existia uma estátua, um altar a Baal. Se lá no Reino do Sul as pessoas serviam a Deus e se encurvavam somente diante do Senhor, agora no Reino do Norte eles estavam servindo a Baal e se encurvando diante dele. Jezabel, ela conseguiu trazer essa destruição sobre Israel. Ela trouxe dessas trevas sobre a sua geração. E como ela conseguiu? Ela destruiu as doutrinas da palavra de Deus. O instrumento que ela fez para trazer destruição para o povo foi atacar os princípios, as doutrinas da palavra do Senhor. Deus já tinha deixado o primeiro mandamento, que os seus filhos não poderiam servir a outros deuses, não poderiam se encurvar diante deles. E agora essa doutrina bíblica desapareceu-se do Reino do Norte. E o povo estava agora seguindo as orientações de Jezabel. E começaram então a se encurvar diante de Baal. Ela foi retirando as doutrinas da palavra de Deus do meio do povo. E esse espírito de Jezabel tem atacado o povo de Deus na nossa geração. O diabo tem usado essa mesma estratégia para destruir o povo do Senhor. Ele não está preocupado com aglomerações. O diabo está preocupado se o povo segue ou não as doutrinas da palavra de Deus. Essa sempre foi a sua artimanha de tentar introduzir no meio da igreja falsos ensinamentos. Por isso São Paulo já diz ao jovem Timóteo que nós temos que tomar cuidado para não dar ouvidos a doutrinas de demônios. E quando ele diz isso, que ele não está falando sobre ensinamentos mundanos que nós ouvimos no mundo, não.
São ensinamentos que, de forma sorrateira, vão tentar entrar dentro da igreja de Cristo. Esse espírito de Jezabel tem tentado destruir as doutrinas da palavra do Senhor. E tem trago ensinamentos de homens, princípios mundanos, princípios filosóficos, conceitos políticos para os templos. E as pessoas têm abandonado a sã doutrina. Quando se ensina hoje a sã doutrina, como diz o apóstolo Paulo, muitos têm como que comichão nos ouvidos. Porque é o espírito de Jezabel que tem tirado as doutrinas da palavra de Deus do meio da igreja. E como que Jezabel conseguiu fazer isso? Se você for no capítulo 18, quando Obadias se encontra com Elias, ele diz assim: meu senhor, acaso não ouviu o que eu fiz? Eu escondi 400 profetas do Senhor em cavernas quando Jezabel matava os profetas do Senhor. Ou seja, para que Jezabel conseguisse implantar esses falsos ensinamentos no meio do povo, ela teve que matar os verdadeiros profetas de Deus. Ela teve que calar as vozes proféticas da sua época. E é isso que o diabo faz. Ele tem tentado calar os verdadeiros profetas de Deus. Ele persegue, ele tenta matar reputações. Porque enquanto tiver uma voz profética de Deus nessa terra, as pessoas vão ouvir a verdadeira palavra de Deus. Então o diabo, ele tenta, esse espírito de Jezabel, ele tenta de todas as formas matar os verdadeiros profetas do Senhor. E diz mais o texto, Elias, quando ele se encontra com Acabe, ele diz assim: Acabe, junte todo Israel e vá se encontrar comigo no Monte Carmelo. E leva os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem na mesa de Jezabel. Jezabel matava os verdadeiros profetas de Deus. E ela sustentava os seus próprios profetas. Ela mantinha financeiramente seus próprios profetas. Na época do texto, havia 3 anos e meio que não chovia. As pessoas estavam necessitadas. Havia fome por muitos lugares. E esses 850 profetas comiam na mesa do rei. Porque falavam o que Jezabel queria. E é isso que esse espírito de Jezabel tem feito nos nossos dias. Ele mata os verdadeiros profetas de Deus e compram os falsos profetas. Quantas pessoas já não se venderam? Falam o que agrada o homem, não o que agrada a Deus, para comer da mesa de Jezabel. Pensando nas ofertas, pensando no lucro financeiro. E falam ensinamentos do homem, coisas do seu próprio coração. Tem medo de falar a sã doutrina, com medo de desagradar as pessoas, com medo de não mais poder sentar na mesa de Jezabel. Que nós possamos fazer como o profeta Elias, mantermos fiéis ao Senhor. Que nós possamos ser fiéis à nossa chamada e principalmente fiéis com a palavra de Deus. Que possamos ser essa voz profética na nossa geração. Esse espírito de Jezabel pode nos perseguir, mas ele não vai nos calar. Jesus já disse que nós não podemos temer o homem que pode matar o corpo, mas não a alma. Que possamos perder a cabeça, como perdeu João Batista, mas continuou falando a verdade. Que você possa ser um profeta de Deus na sua casa, na sua família, na sua igreja, na sua geração, meu irmão. Que Deus em Cristo nos abençoe.